A gente tem essa ideia de que o machine learning é a solução do mercado financeiro. Cara, o machine learning é só a cereja no topo do bolo, assim. Não adianta, a gente já sabe, assim, não adianta tu ir lá e jogar, cuspir variável lá que tu acha que é boa, jogar no modelo, tu pode treinar quantos modelos tu quiser, não vai ficar bom. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Pessoal, neste episódio trazemos para vocês a primeira entrevista da série PMF Talks, onde entrevistamos alunos da nossa formação PMF, Python para o Mercado Financeiro, que estão atuando no mercado de trabalho ou utilizam com sucesso os conceitos aprendidos na formação, tanto no mercado financeiro quanto também em demais áreas. A entrevista de hoje, pessoal, foi com o Luiz Gabriel Bongiolo, que atua como trader quantitativo e engenheiro de machine learning lá na Espanha. Ele contou sua trajetória bem legal e deu dicas do que se fazer para chegar onde ele chegou. Quem estava entrevistando era o Vitor Gomes. Espero que gostem, bora lá! Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira edição do PMF Talks. Meu nome é Vitor Gomes, sou um dos fundadores da Trading com Dados. Queria explicar para vocês rapidinho o que é um PMF Talks, né? Um evento, um programa que nós criamos aqui dentro da comunidade PMF para trazer alunos, membros da nossa comunidade que têm trajetórias muito bacanas, trajetórias ilustres, e expor essas trajetórias aqui para outros membros da comunidade, para outros alunos, para que eles consigam, né, quem sabe, ter trajetórias parecidas. Eu convidei hoje aqui o Luiz Gabriel, que ele entrou esse ano, inclusive, em 2023, na comunidade PMF. Ele tem uma história muito legal, vocês vão achar, assim, show de bola. Tá morando lá na Espanha, trabalhando numa empresa do mercado financeiro, usando dados, usando programação. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da trajetória dele. Luiz Gabriel, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado, é uma honra estar participando aqui, agradeço mesmo. Acho que é super importante e a nossa ideia aqui, eu acho que é comentar um pouco para motivar o pessoal, né? Mostrar como é possível chegar a trabalhar com isso, porque eu creio que a maioria aqui deve gostar muito de fazer o que faz. Então, motivar um pouco, né? E, não sei, talvez dar umas dicas, ajudar o que for preciso aí, estamos aí, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e fazer um network, eu acho que é o mais importante, porque como a gente conversou, eu comentei com o Vitor que eu participei agora de uma seleção para minha empresa de gente, e como é difícil encontrar gente com experiência no mercado financeiro e que saiba programar. É muito difícil. Assim, a seleção é muito difícil. Então, eu comentei com o Vitor, pô, de repente a gente pode conversar, fazer uma conversa, fazer um networking e ficar aberto aí para no futuro talvez ter algum dos alunos aí também, ou apresentando para alguma outra vaga, se eu souber, ou na minha própria empresa. Então, acho que é os dois, é motivar e fazer um networking com vocês aí para no futuro também talvez poder ajudar. E tem algo muito bacana da sua trajetória, né? É o fato que você está trabalhando para uma empresa europeia, uma empresa da Espanha, né? Mas você está, de fato, morando na Espanha, que a gente sabe que hoje se tornou um dos grandes objetivos aí dessa comunidade de tecnologia no Brasil, né? Por causa das oportunidades, por causa dos salários, etc., né? De ganhar em euros. Então, acho que você vai Claro. trazer realmente essa visão que eu tenho certeza que muitos aqui da nossa comunidade, entre os nossos alunos, como também os nossos ouvintes, né? Que depois ali vão estar ouvindo a gente no podcast, algo que interessa muito a eles.
Cara, e só lembrando aqui, né, quando você entrou ali na comunidade, se eu não me engano, foi por ali, acho que foi na turma de maio, se eu não me engano, lembro que você Isso mesmo. mandou uma mensagem logo depois, eu não lembro exatamente quem começou o contato ali no WhatsApp, né, mas a gente chegou a conversar, trocar uma ideia, você falou do seu cenário, morando na Espanha, eu falei, cara, sensacional a sua trajetória, a gente tem que, né, desde então eu já achava algo bacana. Mas enfim, cara, deixa eu passar a bola para você. Conta para o pessoal sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Conta pro pessoal quem que é o Luiz Gabriel. Beleza. Eu nasci em Criciúma, sou de Santa Catarina, mas morei a vida toda quase em Porto Alegre. Eu me formei em geologia. Na verdade, eu comecei a graduação em engenharia mecânica. E aí, no terceiro ano de engenharia mecânica, eu decidi eu me dei conta onde é que eu ia parar fazendo engenharia mecânica. Eu ia virar um administrador de empresa que trabalha sem parar. E aí eu pensei, pô, não, vou mudar daqui. Podia transferir as disciplinas e acabei me formando em geologia. Nesse período eu trabalhei para o Serviço Geológico Brasileiro, com o banco de dados monitorando o banco de dados de água do Brasil, de águas subterrâneas. E ao mesmo tempo eu já estava meio cansado do Brasil, assim, eu já estava meio de saco cheio de Porto Alegre, estava ficando um clima meio pesado lá e eu estava decidido que eu ia vir para a Europa, né? Eu tive a vantagem de que a minha mãe estava na Inglaterra na época, minha mãe e meu irmão. Eu já tinha morado na Inglaterra também. E aí, foi aí que eu comecei com o mundo dos investimentos, porque nessa época eu pensei, pô, preciso de grana, eu vendi um monte de coisa online no Mercado Livre, juntei uma grana e eu pensei, pô, não posso gastar essa grana, e eu preciso fazer essa grana valorizar, né? Então foi aí que eu comecei com indicações de amigos e tal, comecei a investir, comecei a me envolver nesse mundo. Aí eu me graduei, fui para Londres, e chegando em Londres, eu já estava decidido que eu ia vir para Barcelona, porque eu tinha um amigo que se formou comigo, que a irmã dele morava aqui, e ele veio para cá passar uma temporada, voltou e falou, Luiz, tem que ir para Barcelona, é a tua cara. Eu falei, beleza, então vou para Barcelona, nunca tinha vindo. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, eu estava encantado com o mundo dos investimentos, eu era ainda, estava recém começando a carreira, não tinha muita experiência, já operava, assim, mas também não era nada, né? Tinha ali, sei lá, 1 ano, 2 anos de trade. E quando eu cheguei na Inglaterra, eu pensei, pô, onde é que eu vou começar aqui, né? Então, eu entrei num site que é o meetup.com, acho que é o nome, que é esses sites de meetups, e comecei a procurar tudo relacionado a investimento. Era em 2016 para 2017, era o boom das cripto também, o primeiro boom ali que ficou evidente, assim. Então eu ia nos eventos de cripto, eu ia nos eventos de investimento em Londres, comecei a participar e conhecer o pessoal desse mundo, fazer networking. E aí, logo de cara, eu recebi uma proposta para trabalhar numa startup que estava querendo construir uma exchange. Com essa proposta, eu tive a oportunidade de vir para Barcelona, porque era remoto, eu só tinha que ir a Londres algumas vezes. E Londres daqui a Londres, Barcelona, Londres é pertinho. A partir daí eu comecei a trabalhar para essa exchange, business developer, porque eu conhecia já de exchange, ele precisava de ajuda para entender como é que funcionava, o que era bom, o que não era para ter, digamos assim, no perfil da exchange, né? Quando tu entra no site, o que tem que ter, o que não tem que ter, o que é bom, o que não era bom. Então, esse era o meu papel. Com isso, só que era uma startup bem pequena, não tinha muito futuro, assim. E, ao mesmo tempo, eu vim para Barcelona, estava trabalhando com essa empresa, e continuei indo nos meetups, continuei fazendo a mesma coisa que eu fiz em Londres quando eu cheguei. E aqui em Barcelona também é um polo de tecnologia, por incrível que pareça, não se ouve falar muito no Brasil, eu não sabia também, mas dizem aqui é onde concentra muitas das empresas de tecnologia na Europa por conta de ter gente de todos os lados. Então, se o cara quer contratar um russo, um polonês, um inglês, um espanhol, um português, aqui eles conseguem, por isso eles acabam centrando os polos deles aqui de tecnologia. E aí, nesses meetups, eu conheci um trader de um fundo em Portugal, da Obvious Capital. Como tinha pouca gente, eu mesma voltando naquele tema de ter pouca gente preparada para esse mercado, ele me convidou para se eu queria fazer o teste na empresa dele, aí acabei fazendo os testes de trade lá, paper trading, na época eu não lembro o que foi que eu tive que fazer, mas eu teve uma sequência de testes,
eu acabei passando e comecei a operar com eles numa mesa de trade. Aí a gente começou, na minha mesa eram eu mais 3 pessoas, e a gente operava 1,5 milhão de euros, mais ou menos, no mercado. E dividia entre cripto e ações, bonds, que sempre me falta a palavra bônus, que é dívida pública, né, dívida do país. E ali fui pegando bastante experiência, e foi quando eu tive o primeiro contato com o mundo quant, assim, que a gente não tinha, eu comentei com o Vitor, a gente não tinha na época um programador específico para fazer nossas estratégias, era operação manual, era mesa de trader mesmo, moda antiga, Excel, muito Excel, TradingView com as ferramentas do Pine Editor, do TradingView. Mas ali foi que eu dei um estalo. Preciso aprender a programar para poder programar minhas estratégias. Acho que isso vai me ajudar muito. Infelizmente, no fundo também não foi um fundo de sucesso, e eu vi que eu não ia conseguir para frente ali. Comecei a procurar oportunidade em Barcelona e acabei conseguindo um emprego de data analyst no Airbnb. Então, eu fui trabalhar com os dados internos do Airbnb, os KPIs dele, eu controlava os KPIs aqui na central do Airbnb. Comecei a ter mais conhecimento de dados, comecei a me envolver mais com banco de dados, coisas assim. Nesse meio tempo, aquilo, né? Quem é apaixonado por trade é apaixonado para sempre, eu acho, né? Eu comecei a me dar conta que a gente sempre queria... Eu tinha mais amigos que operavam, tinha amigos que operavam em fundo também. E eu comecei a me dar conta que não conseguia achar ninguém para fazer as nossas estratégias, para automatizar aquelas estratégias de trade que eu usava no fundo, ou as que eu tinha antes, que eu tinha desenvolvido. Os métodos, e até mesmo para analisar coisas simples, assim, saber se o teu método vai funcionar ou não, saber se um cruzamento de uma média móvel dá dinheiro ou não. E como a gente sempre procurava alguém que sabia e pedia para fazer, e sempre ficava dependendo de alguém. Eu falei, não quero mais depender, vou estudar, vou aprender a programar e vou fazer eu, e já era. Então, depois do Airbnb, segui trabalhando no Airbnb. Depois do Airbnb, eu fui para a Telos, que é uma empresa que presta serviço para uma grande social media aí. Fui fazer a mesma coisa, analista de dados interno, KPI interna dos funcionários, métricas internas, todas essas coisas. Eu vi que tinha muita coisa que se podia solucionar ali dentro com Python e que não tinha autorização, tudo muito engessado, empresa grande é muito engessado. Era SQL e Excel só que se usava, e todas as coisas que tu queria melhorar não tinha autorização. Então, nesse meio tempo que eu estava na Telos, começou a ficar muito forte o esquema, a inteligência artificial, ciência dos dados, tudo isso. Eu já estava estudando Python, já estava começando a fazer minhas estratégias, e aí foquei nisso, me dediquei, estudei pra caramba, muita dedicação. Aprendi a fazer os meus modelos, aprendi a programar, voltei a estudar matemática, essas coisas da engenharia, e comecei a aplicar para vagas. E aí consegui uma vaga de engenheiro de inteligência artificial para uma startup que faz predição da bolsa, é StockFin. A gente tem diversos modelos. O último modelo que a gente lançou agora é um modelo conversacional, estilo GPT, que roda uma série de algoritmos por trás, da equipe que eu faço parte. Então, tu pode ir lá perguntar qual é o melhor stop loss para tal ação, e aí ele acessa os nossos algoritmos e te dá na tela, em modo conversacional, a resposta. Ele analisa mercado, analisa dados fundamentais. Eu faço parte dessa equipe, então eu faço mais modelagem matemática, e faço também estratégia de trade, deployment de estratégias de trade. A gente tem outros produtos que a gente está lançando, é uma startup, né? Então a gente vai pouco a pouco, não tem gente para fazer tudo, de gestão de portfólio, esse tipo de coisa. Então, atualmente eu trabalho com isso, mas a base é modelagem matemática, é o que vocês veem aí no PMF. Exatamente o conteúdo que está ali. Eu trouxe muita coisa para dentro do trabalho, como, por exemplo, a PyFolio eu uso diariamente, a VectorBT eu aprendi no PMF, são coisas que eu uso diariamente, que me ajudam muito. E fora todas as outras Que coisas honra, que tem cara. de normalização, as coisas, eu comentei com o Victor, as coisas, cara, o que eu mais uso são as coisas, as primeiras aulas, assim. Eu já tinha conhecimento e tudo, mas tá tudo ali. Para quem quiser, para vocês que estão aí, tá tudo ali. Coisa de normalização se usa todos os dias, muito backtest se usa todos os dias, a VectorBT, a PyFolio,
todas essas coisas eu uso diariamente, assim. E volta e meia eu ainda abro ali, procuro quando eu tenho alguma dúvida, ou quando então, a gente está lidando com algum assunto, seja otimização de portfólio, qualquer coisa, eu vou lá, assisto umas aulas, dou uma refrescada. Então, vocês estão bem servidos de conteúdo, isso eu posso garantir. Cara, tem algumas coisas incríveis assim na sua trajetória que eu queria comentar e trazer, né? Transformar em Obrigado, obrigado. perguntas. Uma delas, você estava na Telos, você ficou quase 4 anos na Telos. Para quem não sabe, a Telos é uma empresa, é uma multinacional, né? Ela é muito grande, empresa internacional. Quer dizer, parecia que aquela pulga do mercado financeiro estava ali, né? Ali te chamando, pô, você não estava 100% satisfeito. Houve esse momento assim, tipo, cara, tô aqui na Telos, mas não quero fazer data analysis, assim, tô realmente procurando no mercado financeiro. Foi isso que te motivou a fazer essa transição depois para StockFink? Com certeza, chegou a um ponto, assim, trabalhar em empresa multinacional, assim, muito grande é complicado. Chegou a um ponto que eu não aguentava mais e como eu tinha esse conhecimento de tanto de trade e de programação, eu comecei a ver, não, vou procurar no que eu gosto, vou procurar um trabalho onde eu gosto, onde eu tenha mais liberdade. Eu gosto muito de trabalhar em startup, não é a primeira startup que eu trabalhei, porque startup eu tenho muita liberdade. Então, eu tenho liberdade para inovar, eu tenho liberdade para fazer o deploy dos meus modelos, para apresentar coisas, para optimizar coisas que numa empresa grande tu não tem. Então, o fato de eu estar engessado ali, assim, por um momento na Telos era uma boa oportunidade de crescimento daquela carreira tradicional, né? Só que eu vi que não ia ir para frente, que tinha um ponto lá dentro que tu vai chegar lá e não vai subir mais. Eu pensei, bom, não vou ficar aqui, vou procurar outra oportunidade e comecei a correr atrás. Legal. Cara, e uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, você tem duas formações, né? Geologia e engenharia mecânica. Mas o que eu acho interessante a gente trazer aqui é a questão da geologia. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem dentro da nossa comunidade, né? No geral, aqui na Trade Condado, seguidores e tal, pessoas que não vieram de áreas que têm a ver com o mercado financeiro ou não vieram, às vezes, de exatas mesmo. E uma coisa que elas questionam é, né? Tipo, eu consigo fazer uma migração para o mercado financeiro, consigo trabalhar como quant, cientista de dados e tal. A gente sempre fala, cara. É possível, vai depender da trajetória que você construir, né? Depende muito mais da sua trajetória do que você ter a sorte, por exemplo, né? Eu fiz um curso aqui, depois pego meu diploma, coloco no LinkedIn e vou ter uma sorte aqui de um dia aparecer uma vaga. Não é assim que funciona. É uma trajetória que você constrói. A gente aqui na Trade com Dados, a gente é muito pé no chão com relação a isso. Não é à toa que a gente trabalha tanto com os nossos alunos nessa questão dos projetos, questão do networking, de vocês construírem realmente uma trajetória. Não basta assistir 30 aulas né, e vai ficar por isso mesmo. E eu acho interessante, cara, trazer isso aqui na sua trajetória. Olha só o que você construiu desde a sua formação, o conhecimento que você adquiriu em finanças, até entrar no mercado financeiro. Quer dizer, você entrou no mercado financeiro, a gente até comentou isso antes aqui da nossa conversa, né? Você entrou no mercado financeiro por mérito seu, né? Você é meio autodidata em finanças. Você puder contar um Sim. pouquinho para o pessoal como foi esse processo? Eu acho que, bom, duas coisas. Uma, o meu chefe é engenheiro de Minas, também não é do mercado financeiro. Então, um dos fundadores da empresa também não é da área. Ele é professor de matemática, foi professor de matemática em Stanford e tudo, mas ele não veio do mercado financeiro em si. Ele trabalhava mais com biomedicina. Eu acho que conta muito, cara, que para mim que contou muito foi o fato de eu ter praticado bastante em casa, saber operar, conhecer mercado, conhecer variáveis, conhecer TradingView, conhecer todos os tipos de indicadores. Por um momento eu pensei assim, eu pensei, putz, todas aquelas horas, todos aqueles livros que eu li e todo aquele tempo que eu gastei tentando operar, ou seja, paper trading, ou o que fosse, eu pensei, putz, todo aquele tempo não valeu de nada. E hoje eu vejo que, na verdade, foi o que fez eu conseguir a vaga, porque o que contou muito foi a minha experiência não pessoal, assim, do tempo que eu dediquei para isso.
Então, eu vejo, ainda mais pela carência do mercado financeiro também de profissionais qualificados, gente que entenda, e principalmente com Python, ou pode ser R também, que se usa muito. Eu acho que hoje em dia o Python se usa bem mais. Eu aprendi R, mas uso muito pouco, assim. Quem sabe isso, cara, para o mercado financeiro é um grande pulo. Eu não sei, talvez no Brasil, a gente já discutiu isso antes, eu e o Vitor, talvez no Brasil as pessoas ainda sejam um pouco mais fechadas, mas na Europa eles não olham muito para o. Eles olham mais para o que tu sabe fazer e se tu sabe entregar as coisas do que. Cara, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho que talvez seja uma dor de quem está ouvindo a gente aqui, né? Ah, e for ver a gravação depois e tal. Como que você expõe isso na prática? Porque, assim, imagino que várias das pessoas que estão, né, dos alunos acompanhando a gente aqui, do pessoal que está ouvindo, todo mundo opera ou já operou, né? Aqui na Trade com Dados, a Sim. maioria, pelas pesquisas que a gente faz, o pessoal já conhece algo de mercado financeiro, já fez ali um day trade, já fez swing trade e tal. E você está falando que essa experiência pessoal de operar por conta própria, de conhecer várias ferramentas, demonstrar proficiência de finanças, de mercado financeiro, contou muitos pontos para você. Mas como foi isso para você para expor isso? Porque, cara, você concorda, não sei se você concorda comigo, mas uma coisa é eu, sei lá, operar, fazer day trade e tal, e fazer meus investimentos aqui. Outra coisa é eu transformar isso num portfólio de carreira, ou seja, como que no meu portfólio de carreira eu transmito para as pessoas que eu conheço de finanças. Você enfrentou esse desafio na hora que você estava fazendo os processos seletivos e tal, de mostrar, de comprovar que você sabia realmente como operar no mercado financeiro, você conhecia de finanças? Como que foi esse processo para você? Durante o processo seletivo, sim, eu tive que apresentar modelos, tive que explicar linha por linha, apresentar códigos. Mas antes disso, claro, eu sugiro ter um GitHub bem feito, não precisa ser nada extraordinário, é isso que eu notei, não precisa ter um GitHub maravilhoso, é ter projetos de preferência autoral ou coisas que vocês modificaram, viram em algum lugar e modificaram, bem explicado. Tem aquele site que é o Kaggle, não? Que é para ciência dos dados, acho que é Kaggle, não sei como é que pronuncia. É, Tem o um Kaggle de competições, né? Kaggle, isso, esse Uhum. mesmo. Ali, cara, ali se aprende muito, ali tu pode, eu aprendi muita coisa ali, fazendo projeto, fazendo meu projeto, ia lá, copiava um gráfico de alguém que tinha um notebook. Então, perfil no Kaggle, no GitHub. E uma coisa que é meio chatinho para a maioria, mas eu acho que conta muito, é ter alguns posts no Medium ou em alguma outra plataforma mostrando, talvez no LinkedIn, acho que é bem interessante hoje, porque o LinkedIn é onde tu vai estar evidente. Cara, faz um post sobre o teu setup de trade, ou sobre algo interessante que tu descobriu, ou, por exemplo, faz um post sobre uma análise que tu fez de algo que tu sabe que vai dar errado. Então, tipo assim, eu queria operar com média móvel, vou dar de novo esse exemplo, tá? Mas pela minha análise quantitativa não vai bem, por esse motivo. Esse tipo de post é o que te vai, no meu ponto de vista, né? Talvez pela minha experiência, é o que te vai fazer passar na seleção, porque, cara, a galera da seleção vai olhar se tu tá engajado, vai olhar se tem post ou se tem GitHub. Talvez eles não vão ver os teus códigos, mas eles vão procurar lá ver se tem alguma coisa de trade mesmo. Então, acho que se tivesse que fazer de novo, eu faria isso. Posts sobre o assunto. Não precisa ser nada muito extraordinário. O post, para mim, é o mais difícil, porque eu tenho dificuldade de botar para fora o tipo artigo de blog, essas coisas, mas o código de GitHub, coisas assim. Claro que tem um único problema que ninguém quer revelar a sua estratégia, né? Então, às vezes, o teu melhor código é aquele que tu não quer revelar, né? Mas aí tu mostra na entrevista, tá? Sobre NDA. O post, ele tem uma natureza muito interessante, eu acho, que é de trabalhar a comunicação, né? Tem muitas vezes que a gente conversa com os alunos e tal, tem uma certa resistência dessa questão de fazer conteúdo, porque algumas pessoas têm ideia de, tipo, se eu começar a fazer conteúdo, parece que eu quero virar um influencer e tal, eu não quero virar influencer. Outras pessoas até ficam com receio disso, né? Tipo, como é que eu vou compartilhar aqui os códigos que eu crio e tal? Não será que eu vou ser plagiado?
Mas tentando olhar por uma outra perspectiva, cara, se a gente faz esse conteúdo, faz esses posts, a gente está aprimorando a nossa comunicação. Porque muitas vezes, nós aqui, né, por estarmos numa área técnica, vários aqui vêm de exatas e tal, talvez a nossa comunicação não seja a melhor. A gente está muito focado em números, em métricas e tal. A gente precisa praticar isso. Como que eu transmito? Não adianta de nada você, por exemplo, eu estudei o PMF inteiro, beleza, e tá aqui dentro preso na minha cabeça. Você tem que mostrar para as outras pessoas que você sabe, né? Não basta a gente saber, tem que mostrar que sabe. Então, acho que essa característica aí da gente aprimorar a nossa comunicação, acho que é um dos elementos mais fortes. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Pô, o PMF tem centenas de tópicos ali para vocês escrever um artigo, não precisa ser nada inovador. Se vocês forem, por exemplo, no Medium ou no Towards Data Science, que é acho que é a parte do Medium ali, que é para a ciência dos dados, a quantidade de posts que tem ali sobre o mercado financeiro é gigantesca. E não é nada assim, fiz uma descoberta. Não, faz um post escrevendo bem o que é Sharp Ratio, por exemplo. Pronto, aí tu já tem um tema, tu já tem. Como é que a gente vai mostrar, né? Porque claro, a gente fica aqui atrás do computador, vendo as aulas e praticando, mas como é que a gente vai mostrar para o cara da vaga que eu sei fazer essas coisas, que eu tenho conhecimento? Eu vejo a maneira mais fácil, assim, é isso. E além de tudo, cara, tu vai praticar, né? Pô, se eu fizer um post detalhado, o que é Sharp Ratio? Tu lê em 3, 4 artigos como que fizeram uma estratégia, tu pode referenciar, fazer uma referência, coisas assim. Eu acho que isso conta muito. Agora, ainda mais agora que estou numa startup pequena, eu tenho a oportunidade de também participar da seleção de outros candidatos. Eu olho isso, eu olho se a gente teve PhDs agora na última seleção. Pô, na entrevista eu perguntei pro cara, tá, mas você já fez algum trade? O cara, não, nunca fiz um trade. Então a gente não, na minha empresa, a gente não tem tempo de ensinar o cara. Então se o cara disser, não, já fiz trade, olha aqui meus artigos, isso aí vai contar muito, entendeu? Conta muito mais para você, talvez, do que uma bagagem acadêmica excessiva, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Acadêmico é aquilo, né? Às vezes o acadêmico ele peca na comunicação, então ele já não sabe mostrar o que ele sabe. Cara, queria voltar aqui só na sua trajetória para a gente abordar mais um outro aspecto que eu acho muito interessante também. A gente falou da sua jornada rumo aos conhecimentos em finanças, né? Então, você fez lá a geologia, engenharia mecânica, você conseguiu ali, né, as suas primeiras vagas, estágio e tal. Mas aí, para colocar o primeiro pé na área de data science ou análise de dados, etc., como que foi isso? Foi um processo meio que natural, assim, você vindo da geologia para a data science? Como foi que você teve o primeiro contato com data science, o primeiro interesse? Como que isso funcionou? Bom, eu tive a sorte que, na verdade, o meu trabalho em geologia foi num banco de dados nacional. Então, eu trabalhava com geologia, né? Mas ainda dentro, quando eu estava na faculdade, era um estágio, né? Eu já fazia data science. Na época eu nem sabia que se chamava isso, mas eu trabalhava com banco de dados e monitoramento de banco de dados. Basicamente é ciência dos dados, né? Análise. Então ali começou, mas eu nem na época eu não me dava muito conta ainda que tinha todo esse mundo por trás, né? O meu primeiro, acho que o primeiro contato. E isso me deu muita facilidade depois também de migrar para me especializar nessa área, porque eu já tinha visto como é que funcionava e gostava de passar algumas horas aí no computador. Eu acho que foi aí o primeiro contato. E Foi aí que você teve o depois, primeiro contato com Python? não, o primeiro contato com Python foi quando eu trabalhei no fundo, assim. Já conhecia, Ah, tá. já conhecia, assim, bom, já tinha mexido, já tinha executado programas de Python, mas não tinha nenhuma ambição de aprender Python. A ambição de aprender Python veio do mercado financeiro mesmo, de botar minhas estratégias automatizadas ou fazer mais do que eu conseguia manualmente, assim. Acho que esse foi O o que fundo que você pode. fala é o Obvious Obvious Capital. Capital. Isso. Entendi. E aí você entrou no Obvious Capital, na verdade, foi via networking, né? Você estava explicando. Foi um Foi, networking foi, ali que você via, fez com o português? foi via networking, indo a eventos e conhecendo gente, aí acho que tu comentou isso um pouco antes, que
como é importante o networking, que às vezes o networking vai te abrir uma porta que tu não vai conseguir demonstrar, talvez, através do LinkedIn. Cara, me Infelizmente, detalha um pouquinho. Desde a nossa primeira conversa, eu já fiquei bem curioso, né, a respeito dessa movimentação que você fez para o Obvious Capital, porque antes você estava, aqui, né, de acordo com o seu LinkedIn, você estava como cientista de dados júnior na SEMA, lá do Rio Grande do Sul, certo? Você está fazendo um isso estágio lá? é a E aí, Secretaria do Meio Ambiente. Trabalhava com isso no banco de dados legal. também. Cara, e isso é uma transição excelente, né? Porque, pô, você mostra que o networking te proporcionou isso, quer dizer, foi uma virada ali, né, de 180 graus. Me conta um pouquinho melhor como que foi nesse processo de networking, assim. Bem, você foi trabalhar como um trader sem experiência prévia, em tese, né, de Claro. finanças e tal. Cara, como foi esse networking? O que que você mostrou exatamente? Que habilidades ele exigiu ali de você? Detalha pra gente como que isso aconteceu. Cara, como eu comentei, eu estava em Barcelona na época e eu estava trabalhando para uma exchange, né? Não fazia trade, mas era alguém que estava tentando construir uma exchange, para ser mais claro. E, e eu estava no meio participava de todos os eventos que tinham aqui, até porque eu não conhecia muita gente aqui, vou ir nos eventos, conhecer gente. Comentando de trade, comentando de oportunidades no mercado, comentando de indicadores, coisas do tipo, foi aí que surgiu a oportunidade. E aí, foi um pouco o que eu comentei antes, como não tinha muita gente tinha uma vaga e não tinha muita gente para fazer, eu fui lá, eles falaram, faz o teste aí, então. Aí eles me deram, acho que foi 2 semanas operando, alguma coisa assim. E eu passei no teste, demonstrei lá o que eu sabia fazer e me chamaram para trabalhar. E é engraçado no mercado financeiro como uma coisa puxa outras, né? Porque você trabalhou na Obvious Capital, aí depois na Bloco em Porto Alegre, ainda como quant trader, né? Ou seja, uma vez Isso, que você isso. abriu a porta ali do mercado financeiro, né? As portas se abriram também. Isso mesmo. O Bloco inclusive, eu não sei se alguém conhece, mas é o mesmo fundador do Declare Cripto, que agora é um serviço para declarar imposto de renda das criptomoedas. Foi um colega meu, é o fundador do Bloco, e era como uma escola de educação financeira também. E a gente tinha uma mesa de trader, eu até lembrei de uma situação agora. Eles tinham uma mesa de trader também, e nessa época, não sei se alguém aqui é do Rio Grande do Sul conhece, nessa época, os alunos do bloco participaram de um campeonato da Binance de trade, e eu era mais ou menos o trader do mentor por ter já experiência e conhecimento. E a gente foi a melhor equipe em 2020 desse campeonato, acho que foi o primeiro campeonato da Binance, e o nosso resultado ficou em 53 no Mundial e tinha 220 mil pessoas participando. Então a gente foi muito bem nessa época. Isso também me alavancou um pouco, assim, o fato de ter tido esse resultado. Foi um pouco de sorte, eu vou te dizer, não foi nada planejado, a gente participou por participar, assim. Tem aquela frase que fala, né? Eu esqueci agora exatamente, mas é algo assim: a sorte é você ter a skill, né? Você ter a habilidade, a capacidade de estar no momento correto, na hora correta. Então, Exatamente, você foi isso conseguiu, mesmo. acho que contou muito a seu favor, né? Você foi muito Exato. competente ali nas escolhas que você foi fazendo. E eu acho interessante a gente destacar isso, porque é até uma das coisas que a gente fala para os nossos alunos, principalmente para quem está vindo de áreas que não são mercado financeiro e vislumbram a posição de ou quant ou cientista de dados mais para frente, que são essas transições de carreira intermediárias. Então a gente fala, cara, Uhum. dificilmente você vai conseguir essa transição assim, 100% já na lata, vamos dizer, para um quant ou cientista de dados, se você vem de uma área que é diferente. Então, foca num primeiro momento em, né, entrar no mercado financeiro via diferentes portas, seja na análise de dados, seja via back-office, não sei. E aí, dentro do mercado financeiro, você vai expandindo seu network aí, você vai galgando, né? Exato. Vai subindo os degraus. Muito bom, cara. Eu acho só, adicionando um ponto que acho que é bem importante, porque o pessoal quer fazer a transição, né? Além de tudo que a gente comentou, de ter portfólio, de ter coisas para mostrar,
Eu não sei como é que está no Brasil, mas eu tenho amigos também que não tinham experiência prévia e acabaram indo trabalhar em fundos no Brasil por essa, um pouco por insistir também e bater na porta, e bater na porta. Vão ter que saber falar inglês, né? Mas apliquem para vagas fora. Eu sinto que o pessoal fora dá um pouco mais de oportunidade, assim, para quem sabe do que no Brasil. Eu não sei porque eu não estou aí, não estou participando das seleções no Brasil, assim, nunca me inscrevi, mas eu tenho essa sensação, assim, que fora o pessoal te dá mais oportunidade e avalia mais o que tu sabe fazer do que no que tu se formou. Tem que Isso é um dar. ponto que a gente vê de fato acontecendo, né? No Brasil, às vezes, talvez tenha aquele viés da faculdade que a pessoa veio, no que ela se formou, às vezes até os artigos, né? Vai ver ali o que ela publicou e tal. Talvez aí seja mais voltado à prática, eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho essa sensação. No Brasil, eu acho que vai ser o networking e também bater na porta, insistir. Hoje em dia, o mundo estamos todos globalizados. Vocês podem tem o Angel List, que é o site de startup. Startup abre muita vaga para muita gente. Então, no mercado financeiro agora tem inúmeras oportunidades, seja para trabalhar com diversos tipos de fintech, seja para trabalhar com essas que são de banco, gestão de risco, todo esse tipo de coisa vocês podem fazer. E ciência dos dados, né? Porque nada mais do que o PMF, na verdade, é ciência dos dados, só que para o mercado financeiro, que é a mais difícil, né? É a ciência dos dados mais difícil, porque a gente está lidando com algo que é quase aleatório, digamos assim. Há controvérsias, cada um acredita numa coisa, mas enfim, nós estamos lidando com dados muito difíceis de estimar e prever. Então, isso dá uma vantagem para vocês, o fato de vocês saberem ciência dos dados para o mercado financeiro. Você tocou num ponto bem interessante, que é essa questão da aleatoriedade do mercado financeiro, né? Talvez justamente o fato do mercado financeiro ter esse característica browniana, vamos dizer assim, talvez seja o que assusta as pessoas. Então, dentro do nosso universo, quem consegue trazer algum significado, né? Alguma previsibilidade, elementos estatísticos e tal, acho que se destaca, né? De várias Exato. formas. Não precisa necessariamente prever preço, né? Como às vezes o pessoal fica meio bitolado nessa ideia de querer necessariamente prever preço. Mas trazer uma luz dentro desse ambiente caótico, Esse, estocástico, né, e aleatório que é o mercado financeiro. esse é um bom ponto para comentar, eu acho. Que a maior parte do meu trabalho não é prever preço, é mais fazer histograma, é mais análise de dados mesmos e interpretar os dados do mercado financeiro, porque é isso que vai gerar os bons modelos. Tu fazendo uma boa interpretação dos dados, tu vai trabalhar com uma equipe, não vai decidir sozinho. Alguém vai vir com um insight, alguém vai vir com uma dica, alguém vai dizer tenta isso, tenta aquilo, pega esse dado aqui. Então acho que a maior parte do meu trabalho é essa. O prever o preço é muito complicado. Então é a última coisa que tu vai fazer. Primeiro tu busca os melhores dados, busca entender como são as distribuições, como são os retornos, esse tipo de coisa. Então a maior parte do meu trabalho é esse, é modelagem matemática mesmo, e tudo isso tem o PMF aí disponível. Por isso que eu falo, aquelas aulas iniciais ali é as que mais tem que saber. Engraçado, né? Fazer o feijão com arroz bem feito, talvez muito mais do que se Exato, preocupar com os modelos complexos. Cara, vamos pegar as exato. perguntas aqui. Ele colocou: Luiz, você comentou sobre a sua trajetória profissional, que participou de vários meetups e que aplicou para vagas. Neste período de procura, você conseguiu uma vaga no mercado internacional através do networking ou foi mais aplicando diretamente para vagas sem ter um contato com gestores e entrevistadores? Quando ele fez essa pergunta, a gente estava falando especificamente, eu acho que da entrada lá na Obvious Capital, né? Mas aí o Isso. que é que eu sugiro agora fazer? Se puder dar um overview de como foi até para as outras vagas, tanto no Bloco, tanto no Airbnb, como funcionou ali na sua trajetória, nas vagas que você passou, se foi mais contato, né, aplicando para as vagas, ou se foi via networking, traz essa medida aí para a gente. Para a primeira oportunidade que eu tive no mercado financeiro foi realmente pelo networking. É claro que depois eu fui para a entrevista, mas um trader de lá, que acabou sendo meu colega na mesa de trade,
ele que me indicou, digamos assim. Então, foi por networking a primeira. Para o Airbnb foi por aplicando para a vaga. Eu dei sorte porque aqui em Barcelona, o fato de eu falar português me ajudou a conseguir vagas de trabalho. Então, saber falar português e inglês, esse é o meu primeiro agora, né, o meu primeiro trabalho que eu falo espanhol aqui. Eu fiquei 5 anos aqui sem falar espanhol no trabalho, não precisava, porque é realmente muito globalizado aqui. Então, todos os meus trabalhos eram sempre em inglês e português, porque eles tinham o mercado brasileiro, que era onde eu trabalhava. Na Telos foi aplicando, apliquei mais que uma vez para a mesma vaga, apliquei diversas vezes para a mesma vaga até me chamarem. E para o mercado financeiro, depois agora para essa vaga que eu estou de engenheiro de inteligência artificial, cara, foram mais de 100 aplicações, foram inúmeras aplicações, inúmeras entrevistas até conseguir. Chegou um ponto assim que eu já estava meio cansado, mas eu sim continuei. Então, são os dois, tem os dois jeitos. Tem o networking, mas tem também o bater de porta em porta até. E no fim é interessante, porque no fim eu participei de inúmeras vagas para ciência dos dados e de diferentes setores, mas no fim eu acabei encontrando a vaga que eu tinha mais habilidade, que era o mercado financeiro, né? Depois de quebrar muito a cara, e a que eu, digamos assim, o que eu mais sei fazer, né? Que eu mais gosto. Então foi um pouco de também isso, de estar no lugar certo na hora certa, depois de tentar muito, assim, não desistir. É interessante Uma que esse approach direto, vamos dizer assim, que seria aplicar para vagas e tal, ele funciona, né? A gente fala aqui, não é que ele não funciona, mas é que para aumentar as suas chances, é muito interessante você trabalhar na sua vitrine, né? Então, ter um bom Exato. portfólio de carreira, bom LinkedIn, às vezes até ter um blog, Medium, etc. Você vai criar ali oportunidades para divulgar o seu trabalho. Mas, eventualmente, né, se você mandar 300 currículos para algum lugar, pode ser que, Sim. de O fato, currículo, funcione. o currículo e o LinkedIn tem que estar bem feito, não adianta. O currículo e o LinkedIn tem que estar bem feito. Procurem hoje em dia, é fácil de encontrar modelos, dá para usar o GPT para melhorar a escrita, tudo isso. Dá para usar o GPT também para fazer os artigos de blogs de vocês, pelo menos a estrutura para sair do zero. Vocês não vão mandar ele fazer o texto para vocês, mas se vocês têm uma ideia, me dá como seria a estrutura de um texto para esse tópico. Pronto, tu já tem ali, isso aí já te facilita muito a vida. Tu já não sai do zero, tu já começa com, sei lá, 15, 20, 30% do que tu vai fazer. Então, mas acho que o currículo bem feito, assim, bem explicado, com teus links ali do teu blog, do teu GitHub, que tu sabe Python, as bibliotecas, eu não sei se é todo mundo, daí é um pouco pessoal, mas eu boto no meu currículo as bibliotecas que eu domino bem, então a galera olha, porque quando tu vai olhar uma vaga para a ciência dos dados ou para o mercado financeiro, os caras perguntam se tu sabe pandas, mas é claro que tu sabe pandas, mas então bota ali, né? Então, Legal, cara, maravilha. A pergunta do André aqui, ela conecta muito com o que você faz hoje na StockFink. E eu acho legal, porque a gente foi percorrendo, né, foi fazendo essa progressão temporal ali, passando pelos lugares que você trabalhou e tal. Agora a gente vai chegando na atualidade, vamos dizer assim, no seu trabalho atual. Então, acho que baseado na pergunta dele, depois a gente pode, talvez até mais detalhar o teu trabalho hoje na StockFink, o que você faz em termos de modelo e tal. Mas a pergunta dele é a seguinte: na StockFink, os LLMs, né, os Large Language Models, têm o papel de interagir com os clientes e comunicar a solução de outros modelos de machine learning. Pode comentar como é a manutenção e o monitoramento destes modelos funcionando de forma integrada? exatamente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é exatamente isso que acontece. Na verdade, é um modelo de linguagem que interage com outros modelos quantitativos, assim por dizer. Então, eu não sou da parte da linguagem, a gente tem uma equipe especializada em construir só a parte da linguagem, né? Mas justamente o trabalho deles é pegar o resultado do meu trabalho. Então, o trabalho deles é pegar, construir, né, e treinar os modelos para que eles entendam e saibam responder baseado nos dados dos modelos que a gente faz, os modelos quantitativos. É bem isso.
E a manutenção, então, só para dar um exemplo, por exemplo, a gente tem a versão beta agora do nosso modelo. Tu pode ir lá e perguntar qualquer coisa do mercado financeiro. Ele vai, se ele não souber, ele vai te dizer também, que ele não sabe dizer. Mas ele pode te dizer, a média, essa ação tá boa por causa desse indicador, que está por cima de tal indicador, o Bollinger Bands, a volatilidade, ele consegue interagir com todas essas variáveis e te responder em texto, né? É bem interessante. E a manutenção e o monitoramento, bom, é diário, né? Atualmente a gente é uma startup pequena, eu não faço um monitoramento do modelo de linguagem, eu só reporto os erros. Tem um erro aqui, comentou isso errado. Inclusive, a gente tem também para dar um feedback ali, porque às vezes ele confunde alguma coisa ou outra. Por exemplo, esses dias tinha um erro que era... Não lembro agora, mas ele estava comentando alguma coisa errada, assim, alguma direção errada. Ele falava certo a resposta, mas ele falava errado, era suporte e resistência, ele estava errando alguma coisa assim, ele falava que estava atingindo um suporte quando estava atingindo uma resistência, então esse tipo de coisa acontece, então monitoramento diário, mas é uma versão beta também, então dá bastante trabalho, hoje eu saí, era 8 horas, eu comecei às 8, saí às 8, dei uma descansada e vim aqui para a conversa. E os modelos de trading também, manutenção, a gente tem modelos de trade operacional e de portfólio, e assim, não dá manutenção diária, mas dá monitoramento. Inclusive, hoje eu estava atualizando uma série de modelos lá que os caras me pediram, preciso que tu bote um loop aqui em tal lugar. Aí tinha 5, 6 modelos para fazer. Era uma coisa simples, assim, só para botar para repetir a ordem, coisas do tipo. Mas mais é monitoramento. Todo dia a gente monitora, na hora que abre o mercado, vê se executou as ordens e já está. Não sei se cheguei a responder a pergunta, se era isso mesmo. Mas... Ô André, vamos ver o que o André achou. Eu acho que respondeu Sim, sim, 100%. muito, Ah, ele falou, muito muito interessante. interessante, obrigado pelo esclarecimento. Os LLMs de vez em quando alucinam. Acho que vocês É, devem enfrentar esse problema de vez em quando. eu enfrento esse problema. Eu não sei se vocês. Agora me dei conta de uma coisa. Cara, eu não sei se. Eu imagino aqui que todo mundo usa o GPT para programar, né? Cara, para quem está aprendendo, vocês aí, tá, tem as aulas, tem o curso, tem o GPT, cara. Isso aí vai fazer vocês um programador muito melhor. Eu mesmo usando direto, todo mundo na minha equipe usa, assim, para porque, claro, um trabalho que eu demoraria meia hora, um trabalho que eu demoraria um dia, usando o GPT, me escreve isso, isso, isso. A gente não pode botar nenhuma informação confidencial ali, mas ele já te dá a estrutura e depois tu vem corrigindo. Então, ajuda muito e alavanca muito a vida de vocês. E o que eu ia comentar é que, putz, ele tá ficando meio maluco mesmo, o GPT. A gente usa direto, assim, para tirar código, coisas do tipo, ele tá meio... Às vezes eu me irrito tem que estar Ah, eu corrigindo, já às vi vezes, vários mas... casos de alucinação com código já, cara. Uma vez eu conversei com um aluno que ele estava tentando automatizar um processo na empresa dele, e aí ele usou o ChatGPT para criar rotina com a Selenium, era um web crawling e Sim, tal, eu tinha que clicar automaticamente e tal. Ele me mostrou o código, cara, era uma alucinação total, assim. Eu falei, nossa, mas de onde o ChatGPT tirou que no código-fonte do site tem essas coisas, assim, ele foi sim, inventando. Você vê que existia uma lógica realmente ah, pelo, pela sequência do código, mas ele alucinou várias coisas, sabe? É um cuidado que tem que ter, mas eu concordo muito com você. Para ganho de escala, para a gente realmente. Às vezes até, cara, dúvidas bobas, por exemplo, pandas, quando a gente está manipulando dados. é, Muitas vezes acontece, né? Por exemplo, eu quero popular uma tabela XYZ de uma forma com o loop, só que a coluna tem que ter um nome específico no nome da coluna, sei lá, tipo, total pandas aquilo. Mas a gente não tem de cabeça aquela solução, né? são coisas que antes a gente passava horas no Stack Overflow, indo de página em página, lendo comentário por comentário, que hoje está respondido por exemplo, como fazer um concat desse data frame com esse em tal lugar, na index tal, não sei o quê. São coisas que tu consegue fazer, mas, pô, é chato tu ficar procurando. Esse te resolve muito. E, cara, tu aprende. Não adianta, tanto tu fazer esse tipo de coisa, tu aprende a programar, tu vira um melhor programador, mas tem que saber
ver também que analisar o código, ainda mais para o mercado financeiro. Se tu vai botar dinheiro num negócio que o GPT te lançou, tu é meio maluco, né? Mas tu pode testar linha por linha, tu pode ir lá, linha por linha, ver, conferir, ver se calculou corretamente, ver qual é o sentido daquilo, e isso vai te ajudar muito. No meu ponto de vista, vai ajudar muito. Uma outra coisa que eu gosto bastante também é a criação de mapas mentais, né? Às vezes tem uma tarefa que eu quero desenvolver, mas eu não estou tão interessado assim no ajuste fino, estou mais interessado na sequência que eu devo percorrer para resolver um desafio. Então, às vezes eu peço, me elabora aí as etapas que eu tenho que percorrer para eu chegar na solução de tal coisa. E aí depois eu vou fazendo as microtarefas, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Coisas talvez mais que existe mais conteúdo na internet, como por exemplo pandas. Tem muito tutorial de pandas por aí. Então ele tende a acertar mais porque ele teve um maior volume de treino para entender aquilo, Claro, né? Do que eu exatamente. talvez chegar para ele hoje e falar assim, cara, me cita aí 10 fontes de dados que eu consigo extrair dados em tempo real no time frame de 1 minuto. Aí talvez ele falha, porque esse mundo que a gente está de universo de dados e tal no mercado financeiro é muito recente. E aí tem Exatamente. empresas que surgiram, cara, um dia desses nos Estados Unidos, por exemplo, ele não vai conhecer. Então ele, às vezes até alucina o nome de empresa, hein? Inventa empresa que nem existe, né? Não, às vezes ele te dá uma solução de, sei lá, 5, 6 linhas de código que era só um menos um no final, entendeu? Às vezes ele te dá uma volta que é absurda, por isso que é bom, mas tu aprende também, né? Tu aprende, tu acaba olhando aquilo ali tantas vezes e eu acho que ajuda bastante, assim. Só tem que ter muito cuidado e ir olhando linha por linha, mas tu acaba vendo várias respostas várias vezes iguais e acaba memorizando coisas que Legal, legal. Tem que ter uma inteligência ali guiando o chat GPT, né? E nesse processo a gente se exato. desenvolve bastante. Saber como Legal, perguntar também, saber o que não é lá e perguntar qualquer coisa, tem que saber dizer, ó, eu quero essa variável que vai fazer isso, explicar, ele exato. Eu acho que a gente consegue já encaminhando para a reta final, aproveitando que a gente está falando agora do seu trabalho. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que é o seu trabalho hoje na StockFink em termos de escopo. O que que o engenheiro de machine learning faz, né? Talvez para quem nunca tinha ouvido falar nesse cargo. Então, se puder explicar um pouquinho para o pessoal o escopo do engenheiro de machine learning e especialmente o engenheiro de machine learning no mercado financeiro. Então, se você puder detalhar aí para o pessoal suas atividades. beleza, beleza. A maior, bom, o dia inteiro no Python, né? A maior parte do meu dia é no Python, o dia inteiro, se não for dizer. Fazendo modelagem matemática. O que seria a modelagem matemática para o mercado financeiro? Seria mais construção de variáveis relevantes para o modelo que vai ser utilizado depois no machine learning. Então, a gente muito artigo, muita fórmula matemática, muito mercado financeiro, muita análise de dados e interpretação de dados. Essa é a maior parte do dia. Eu tenho a vantagem de estar numa startup ainda que está desenvolvendo um produto novo, então, eu tenho a liberdade de fazer muita pesquisa, tenho a liberdade de sentar com um professor de matemática, por exemplo, e botar um artigo de um lado, botar o código do outro e fazendo o artigo, replicando o artigo linha por linha no código. Então, mas eu acho que a maior parte do meu trabalho é construção de variáveis e para modelos de machine learning. Esse é um ponto que é importante tocar, né? A gente tem essa ideia de que o machine learning é a solução do mercado financeiro. Cara, o machine learning é só a cereja no topo do bolo, assim. Não adianta, a gente já sabe, assim, não adianta tu ir lá e jogar, cuspir variável lá que tu acha que é boa, jogar no modelo. Tu pode treinar quantos modelos tu quiser, não vai ficar bom. Primeiro, tu tem que construir as variáveis bem fundamentadas, com lógica, que fazem sentido para o mercado financeiro, por isso que é importante conhecer do mercado também, entender de tendência, entender de momento, entender tudo de volume, entender de livro de compra, livro de venda, todo esse tipo de coisa vai ser dados que tu vai usar para construir as tuas variáveis, e depois tu vai botar num modelo de machine learning que vai dar só o gostinho. Eu comentei com o Vitor que a gente, dentre os modelos que a gente tem operando hoje, tem modelos que não são de machine learning que dão resultados melhores, às vezes, que os modelos de machine learning. Modelos quantitativos, com todas as ferramentas que você já tem acesso aí, esses modelos são muito bons e não adianta botar no machine learning, às vezes te dá mais trabalho, mais manutenção,
O problema do machine learning é que a gente gasta muito tempo também interpretando os parâmetros, fazendo otimização de hiperparâmetros. Então, esse é o problema. A gente prefere trabalhar mais tempo antes na modelagem matemática, que qualquer coisa, por exemplo, boas variáveis, qualquer modelinho que tu jogar ali, tu já sabe que vai dar bom. Então, é mais a cereja do bolo. A gente começa com um baseline, a gente chama, né? Um baseline com algo bem fundamentado, e aí, por último, a gente joga no modelo, e aí tuna ele, testa. Outra coisa que a gente faz bastante é botar em produção, em contas demo, coisas que... Então, isso eu acho que é uma dica que muita gente fica tentando construir o melhor modelo por meses e meses e meses. Cara, mete esse modelo no MetaTrader, bota lá numa conta demo, não sei no Brasil quais são Cara, as exchanges, sensacional esse feedback. Muito bom. eu não sei quais são as exchanges no Brasil que tem conta demo, mas, cara, a melhor coisa que tu faz é bota o teu modelo numa conta demo, tu já vai ver os erros, tu já vai ver se ele está seguindo o teu backtest, tu já vai ver se ele, o que tu pode otimizar ou não, e aí tu melhora ele enquanto ele está rodando lá na demo, deixa ele rodando lá, não gasta nada, talvez tu pague um servidor aí para deixar ele automatizado. E é isso, com o GPT ele te ajuda ali a construir o código, ele já dá uma facilitada ali onde mandar as ordens, onde não, coisa que tu acha que é um bicho de sete cabeças, no fim é muito fácil. E aí com isso tu vai trabalhando em cima e aí tu bota no modelo de machine learning, aí tu vai tentando melhorar ele, vai fazendo otimização de hiperparâmetros. O meu trabalho, a gente faz muito análise e interpretação de dados de modelo. Então, eu tenho que olhar muito log loss de modelo, eu tenho que olhar muito os dados do modelo, analisar muito matriz de variância, né, de covariância. Matriz de covariância, log loss, performance, todas as métricas ali de modelo. Então, e cara, isso é chato, não é legal ficar rodando o modelo 1 milhão de vezes e ficar olhando, tentando melhorar a curva de log loss e não vai. É melhor trabalhar na construção das variáveis, nos modelos, e depois tu joga lá, precisa fazer pouco ajuste, ele dá uma incrementada ali, dá um gás no teu modelo, o que estava bom ele dá uma corrigida, aquele drawdown ele dá uma melhoradinha, mas não é a salvação, assim. E me tira uma dúvida, cara, mas é mais com relação ao modelo de negócios da StockFink. E aí, como a gente fala muito com gente do mercado financeiro aqui, a gente sabe que algumas coisas no mercado financeiro são sigilosas e tal, a pessoa não gosta de abrir tudo. Então, se eventualmente tiver algum detalhe, se não Claro. queira abrir, não tem problema, tá? Mas com relação ao modelo de negócios da StockFink, como que funciona? O produto que vocês comercializam seria recomendação. É isso, vocês transformam isso numa assinatura onde a pessoa tem a recomendação ali, o Isso. sinal, vamos dizer? A gente tem, quando eu entrei para fazer parte, eu entrei na equipe que estava desenvolvendo esses novos modelos, né? Então, a gente já lançou o modelo de linguagem, a gente vai lançar o modelo de gestão de portfólio, e a gente tem um modelo preditivo também, que era um modelo antigo que eles tinham, que te dava o stop loss, ele te dava um indicador de compra, forte compra, venda, hold, né, mantener, que em espanhol, venda e forte venda, e te dava os stop loss para não sei quantas mil ações. Então eles tinham esse modelo, e aí agora eu entrei na equipe do novo modelo. É um serviço que tu paga por assinatura, tá? $10 agora, eu acho, para ter acesso ao Think AI, que é esse modelo de conversacional, que tem todos esses algoritmos, né? E o próximo passo é automatizar com exchanges aí, daí para que seja automatizado, que tu tenha um portfólio, alguma coisa assim. Mas o nosso objetivo mais é ser uma ferramenta extra para o uso dos trades, das pessoas. É mais uma ferramenta para quem não sabe de mercado financeiro, para quem não tem ideia, não sabe por onde começar, está começando a operar agora, por exemplo, para mim, eu vejo tipo o stop loss, eu demorei muito tempo para entender onde botar o stop loss, né? Então ali agora a gente já tem algo bem fundamentado, bem calculado, que tem um acerto bem alto. Então isso já é uma ferramenta assim auxiliar para quem está querendo entrar no mundo do mercado financeiro. De fato, vocês entregam, então, o serviço da inteligência artificial, né? Eu dei uma olhada ali no Isso, site de vocês também, a isso, inteligência artificial como um serviço para os isso. investidores, né? Muito legal. Pega essa pergunta do André aqui.
e aí a gente já vai movendo para a reta final da nossa conversa. Ele falou, em relação à segurança dos dados dos clientes e das recomendações das estratégias proprietárias da StockFink, vocês tomam algum tipo de cuidado usando IAs proprietárias como o ChatGPT-4? Na verdade, toda segurança é terceirizado, né? Eles contratam uma empresa que faz auditoria e cuida da segurança dos servidores, esse tipo de coisa. Então, eu não sei responder exatamente essa pergunta. A gente não usa nenhum tipo de algoritmo de inteligência artificial para segurança. Já ouvi falar, eu acho que no Kaggle tem bastante banco de dados lá para treinar fazendo, e vi algumas vagas também, se tu é da área da cybersecurity, vi bastante vaga sobre isso, deve ser uma área que incrível também para trabalhar, mas não, na nossa empresa é mais fácil terceirizar, né? É mais fácil contratar uma empresa grande aí Aham. que entenda de segurança e tome conta e Não, e o pessoal da Europa leva muito a sério essa questão da segurança, né? uhum. Então acho que, pô, deve ter soluções assim muito avançadas para isso, não tenho dúvida. O Fabrício perguntou: utiliza alguma biblioteca de machine learning ou o desenvolvimento é próprio? Muito interessante essa pergunta. Não, utiliza todas as bibliotecas de machine learning, utiliza todas. O Scikit-learn, TensorFlow, as mais utilizadas. Depois, para linguagem, eu não sei quais eles usam, mas eu imagino que é o TensorFlow. E Stats Models, que eu acho que também que é do Scikit-learn, né? Não sei como é que vocês pronunciam, mas usa todas as bibliotecas tradicionais aí de machine learning. As principais, né? TensorFlow e Scikit-learn. Eu queria terminar fazendo esse exercício aqui contigo, né? Essa provocação. Se algum aluno da nossa comunidade, ou quem está acompanhando a gente, quiser seguir uma trajetória semelhante, quiser trabalhar com dados, com mercado financeiro, com programação na Europa, que dica você daria? Ou que dicas você daria? O que produzir em termos de conteúdo, sabe? Por onde começar? Onde procurar vaga? Tipo, tenta dar o caminho das pedras aí pro pessoal. Bom, o que funcionou para mim, vocês não vão ficar chocados, mas ver e rever as aulas, cara, ver e rever as aulas 5, 6 vezes, faz os modelos, testa com os tuas próprias ideias, vai implementando, porque imagino que muita gente, eu já tinha um pouco de experiência, eu já sou do computador há muito tempo, então já tinha bastante experiência com computador, com banco de dados, coisas assim. Para mim, a gente tem um pouco mais de facilidade. Para quem não tem, cara, vem rever as aulas, tenta fazer teus modelos. Como eu comentei hoje, vocês têm ajuda aí do GPT que ajuda vocês a mais ou menos organizar, estruturar e tirar algumas ideias que eram só ficção, agora vocês podem fazer. Até vocês ficar bom mesmo em modelo, porque é isso que vai contar na hora da vaga, lá na hora da entrevista. Os caras vão pedir para tu mostrar o modelo, se tu sabe responder uma pergunta, por exemplo, por que esse modelo overfita ou não, como reduzir o overfitting do modelo, alguma coisa assim. É esse tipo de resposta aí que vai garantir a vaga, eu acho, né? Na minha opinião. E então vem rever as aulas, faz os seus modelos em casa e se puder publicar algum lugar no Medium ou eu acho que no próprio LinkedIn vocês podem fazer posts. Eu acho que, cara, com certeza vocês vão, e não precisa ser nada extraordinário, né? Faz um post bacana ali sobre otimização de carteira. O que vocês gostam, o tema que vocês gostarem dentro do mercado, seja indicador técnico, ou seja otimização de carteira, alguma ideia. Eu acho que esses posts e o que vocês realmente sabem é o que garante a vaga. Tem essa possibilidade realmente do pessoal seguir linhas assim de especialização dentro do mercado financeiro, né? Então, se a pessoa gosta mais de análise fundamentalista, tem Exato. realmente essa disposição de criar conteúdo de análise fundamentalista com Python, as chances são de que ela vai realmente seguir para A uma minha, vaga. a minha equipe, ela é bem diversificada, assim, por exemplo, como eu sou mais da análise técnica, eu sou responsável por qualquer coisa que seja de indicador, de não sei o que, relacionado à análise técnica, né? Tem um cara que entende mais de análise fundamental, tem um outro cara que entende, ele tem um sistema que é de gráficos, eu não sei o nome agora, mas não sei, não lembro o nome em português, mas ele tem um método que é o método de ciência dos dados, não é dele o método, né?
que faz gráficos que consegue fazer relações entre fundos onde eles estão investindo, ações, coisas do tipo. Então, tem vários caminhos, e são coisas que eu não entendo, por exemplo, que eu não manjo, né? Então, são vários caminhos. Cara, vai onde tu gosta que é mais garantido. Sensacional, Luiz. Cara, muito obrigado aí por essa exposição, por ter trazido sua trajetória, sua jornada. Tinha certeza, né, como eu falei para você, que ia ser um bate-papo fantástico, como foi. E, cara, o que eu falei para você, né, as portas estão abertas aqui para outras conversas. Acho que depois a gente pode até expandir em outros lugares, por que não? Instagram, YouTube e tal. Queria agradecer aos nossos alunos que toparam também, né, estar com a gente aqui nessa gravação. Só mais uma coisa. Pergunta: quem quiser te encontrar no LinkedIn, por exemplo, para fazer uma conexão, trocar uma ideia, como pode te encontrar lá? Luiz Gabriel Bongiolo. Meu nome é Luiz Gabriel Bongiolo. Ou escreva no chat. Para quem eventualmente vai... Fala. Por favor, me adicionem lá. E se algum dia vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, falar, eu vi a aula lá, porque eu vou lembrar de vocês também se alguém me perguntar alguma coisa. Eu recebo direto oferta, tô procurando alguém que saiba de trade, coisas do tipo, eu posso estar indicando vocês aí para uma vaga. Então, eu botei no chat aí, me adiciona no LinkedIn que a gente faz network. Cara, e quando aparecer vaga aí, você já avisa a gente aqui pra gente tentar já fechar dentro da própria comunidade PMF. Vou ficar muito feliz se acontecer. Vou mandar pra ti, pode deixar. Vou mandar pra ti e aí tu lança dentro da PMF. Boa. Para quem tá ouvindo a gente no podcast, né, depois, é Luiz Gabriel, tá? Luiz Gabriel, Luiz com Z, Bongiolo, Bon com N. Beleza, pessoal? Procurem ele lá no LinkedIn, adicionem, façam networking e não percam essa oportunidade. Cara, obrigado mais uma vez, foi sensacional, como eu falei, as portas estão abertas aqui. E é isso, até a próxima oportunidade aí, a próxima conversa, a próxima live. Obrigado a todo mundo que participou aí, que assistiu a aula, e obrigado a ti, Vitor, e toda a equipe do PMF. Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima. Tamo junto. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @TradingCondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.